Meus queridos irmãos, estamos reunidos mais uma vez para meditar na palavra de Deus e temos falado aqui sobre um dos móveis do tabernáculo, que é a pia de cobre, onde os sacerdotes eram purificados para o serviço sacerdotal. Êxodo capítulo 30, estaremos lendo no versículo 19 ao versículo 21. Nos diz assim a palavra de Deus: E falou o Senhor Deus, o Senhor a Moisés, dizendo: Farás também uma pia de cobre com sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. E isto lhes será por estatuto perpétuo a ele e a sua semente nas suas gerações. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Meus amados irmãos, não quero tomar tempo voltando a falar o que já falamos, já dissemos aqui sobre este tema, mas apenas situar aqueles que pela primeira vez estão no culto ouvindo este tema. Todos conhecemos a importância que a palavra de Deus dá aos símbolos, às figuras, aos tipos que estão inseridos nos livros do Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco, e que eram figura daquilo que se cumpriria no Novo Testamento e que teria alcance a todos nós pela obra redentora que Cristo realizou por nós. E entre os temas mais citados e falados no livro do Êxodo e Levítico está o tabernáculo, que era uma figura de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que cada móvel, cada utensílio se envolve de um significado profundo a respeito da nossa redenção, da nossa salvação. Isso é confirmado pelos apóstolos. O apóstolo São Paulo, escrevendo nas suas epístolas, nas suas cartas, faz menção à tenda da congregação, ao tabernáculo, onde o povo de Israel, como povo de Deus, adorava ao Senhor. Deus havia ordenado a Moisés que construísse aquela tenda quando o povo caminhava no deserto, e disse que seria um local de adoração para onde o povo levaria a sua oferta, seu dízimo, e também falou que ali confessaria os seus pecados e ofereceria sacrifício pelos seus pecados. E o Senhor Deus constituiu uma tribo para cuidar daquele santuário. Todos sabem, os irmãos conhecem a palavra de Deus, que a tribo escolhida foi a tribo de Levi. E entre as famílias da tribo de Levi, foi escolhida a casa de Arão, a família de Arão, que era irmão de Moisés, para exercer o sacerdócio
eles teriam a responsabilidade de levar o culto do Senhor, realizar os sacrifícios e ouvir o povo e levar a mensagem da parte de Deus para o povo. No capítulo 9 do livro da Epístola aos Hebreus, o autor desta epístola apresenta todo um quadro, desenvolve todo o desenho do tabernáculo. No capítulo 9, ele diz assim: ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Está se referindo à tenda da congregação, ao tabernáculo. E diz, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, e que é uma alegoria, diz aqui. É uma figura, uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne imposta até ao tempo da correção. Mas observe que o apóstolo, ele apresenta todo o desenho, todo o projeto do que constituía a tenda da congregação, o tabernáculo, e ele diz que o Espírito Santo nos mostra que essa é uma alegoria para o tempo presente. E quando estudamos o tabernáculo, podemos ver de forma clara que os sacerdotes eram uma figura de um sacerdócio espiritual que seria levantado para oferecer não animais, não sacrifício de animais, como diz o autor aos Hebreus, mas oferecer sacrifícios de adoração, entregar a sua vida como culto espiritual a Deus. E essa responsabilidade nós temos diante de Deus, já que nos diz a palavra de Deus que fomos constituídos sacerdotes por Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 5, parte B, e o versículo 6, a parte A, diz: aquele que nos ama, se referindo a Jesus, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez o que, irmãos? Reis e sacerdotes. Para quem? Para Deus, não é? Apocalipse capítulo 1, versículo 5, parte B, e o capítulo 6, a parte A, a primeira parte do versículo. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus. O apóstolo São Pedro, na primeira carta, na primeira epístola, no capítulo 2 e o versículo 9,
ele diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Amém, meus irmãos? Nós fomos, na dispensação da graça, constituídos como sacerdotes para Deus. E é isso que o apóstolo nos faz ver aqui na epístola, na primeira carta. A Bíblia Viva chama de sacerdotes do rei. Sacerdotes, sacerdócio real, é traduzida nessa versão como sacerdotes do rei. Portanto, devemos manter todos os cuidados que aqueles sacerdotes do velho pacto mantinham para exercer o serviço para Deus. E assim como eles, diz a palavra de Deus, que se eles não se purificassem, não se lavassem, eles, por certo, morreriam ao adentrar a tenda da congregação. E assim como eles tinham à sua disposição a pia, que tinha o formato de um cálice gigante, cheio de água, onde os sacerdotes teriam que ir lavar-se todas as vezes que adentravam a tenda para exercer o serviço sacerdotal. Nós devemos entender de que ali está aquela água, uma figura, eu já falei disso aqui, da palavra de Deus, que nos purifica e nos habilita para servir a Deus como seus sacerdotes. Amém, meus irmãos? Como sacerdotes santos, como geração eleita, como povo escolhido por Deus, para exercer este serviço de adoração, este serviço para Deus. E assim como eles tinham que manter, como diz a palavra de Deus no texto que nós lemos em Êxodo, capítulo 30, as mãos e os pés limpos, lavados na pia. E isso fala do nosso andar, do nosso viver. E as mãos falam do nosso serviço. Assim como eles tinham que lavar as mãos e os pés para poder realizar o serviço sacerdotal, nós devemos manter os nossos pés e as nossas mãos purificadas, santificadas pela palavra, para exercer o serviço para Deus. Amém? Nós oferecemos, o apóstolo São Paulo, no capítulo 12 da carta aos Romanos, do versículo 1 em diante, ele fala deste culto espiritual que nós oferecemos a Deus. Capítulo 12, versículo 1 em diante, o apóstolo escreve aos irmãos em Roma e diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ou seja, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A versão atualizada me parece que diz culto espiritual. E é isso que significa racional aqui. De forma que devemos manter uma vida íntegra, uma vida pura também, para que Deus receba a nossa adoração, o nosso culto, as nossas ofertas, o nosso serviço. Amém, meus irmãos? Para que Ele se agrade, porque Deus não está atento somente ao nosso sacrifício, à nossa oferta, à nossa adoração, ao nosso culto, mas, sobretudo, à vida daquele que está oferecendo a Deus o seu culto ou a sua oferta. Amém? A aceitação depende de como estejamos diante de Deus. Portanto, devemos manter lavadas as mãos e os pés como faziam os sacerdotes. É claro que os irmãos entendem de que eu não estou falando aqui no sentido literal.
Estou falando no sentido figurado, no sentido espiritual. Eu estou dizendo, quando eu digo que devemos manter os nossos pés lavados pela água, não da pia de cobre que estava no pátio do tabernáculo, na porta da tenda propriamente dita, mas lavados, santificados, regenerados pela palavra de Deus, que é a água que lava as nossas impurezas. Amém, meus irmãos? Quando nós lemos a palavra, quando nós colocamos em prática na nossa vida, ela nos santifica, ela nos transforma, ela nos limpa. Jesus disse, vós estáis limpo, capítulo 15 de João. Você lembra, irmãos? Vós estáis limpo pela palavra. A palavra que ele falava santificava, purificava, e é a mesma palavra que nós falamos. Portanto, devemos consagrar a nossa vida, santificar a nossa vida, para que o Senhor se agrade daquilo que fazemos para Ele. Primeiro, santificação dos pés. Como sacerdotes, nós vimos aqui em Êxodo, capítulo 30, vamos retornar ao texto, não é? Êxodo capítulo 30, quando a palavra de Deus diz assim, farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, ou seja, entre a tenda propriamente dita e o altar do holocausto que ficava na entrada do átrio. Quando o átrio era como um muro, uma muralha, só que não era de tijolo, era feita com as suas colunas, com suas bases de prata, não é isso? Seus ganchos de ouro, e ali era pendurada uma cortina alvíssima, de linho fino. E dentro daquele pátio estava o altar do holocausto na entrada, e logo depois, entre a tenda propriamente dita, que se dividia em dois setores, dois departamentos, que era o lugar santo e o santíssimo, estava a pia de cobre. De forma que ele diz, se lavarão ali, e Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Então, os pés fala da santidade, a pureza que nós devemos manter na nossa caminhada, na nossa vida, no dia a dia. O apóstolo Pedro diz, sede santo em toda a vossa maneira, ser santo em toda a vossa maneira de viver, não é? Em todas as nossas atitudes, e ali fala do presente, devemos manter um padrão de santidade. Amém, meus irmãos? Amém. Um padrão de santidade. No capítulo 29 de Êxodo, versículo 1, nós lemos o seguinte, isto é o que lhe hás de fazer para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, que foram oferecidos no dia da consagração. O versículo 4 diz, então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Amém? De forma que, quanto à lavagem dos pés, os sacerdotes deveriam realizá-la todas as vezes que fosse oferecer os elementos do culto, a oferta no culto. Jesus disse a Pedro que quem tinha sido lavado, todo só precisava lavar os pés, que figuram um andar em santidade. João capítulo 13, versículo 10. É claro que nós temos a nossa parte nesse processo de santificação. Devemos procurar viver uma vida de santidade, procurar nos manter em pureza. Podemos ver uma figura dos pés, o andar não santificado, semelhante à ovelha que pisa. Isso estive falando já no culto anterior, que pisa o pasto, deixando o pasto todo pisado para os demais. Isso fala do mau testemunho
que deixa um mau exemplo para aqueles que nos seguem. Só andamos com Deus se os nossos pés estiverem limpos. Assim andou Enoque e andou Noé com Deus. Deus chama, no ministério do profeta Jeremias, o povo havia desencarrilhado, saído do caminho, e Deus os exorta a que retornassem ao caminho. Através do profeta Jeremias, manda que o seu povo perguntasse pelas veredas antigas de onde saíram. Jeremias capítulo 6 e o versículo 16 diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. O crente, como nova criatura, deve andar segundo a regra da nova vida, a vida do Evangelho, pois o mundo já está morto para o crente. Quando aceitamos a Cristo, mudamos a nossa maneira de viver, porque aquela vida é a vida velha, é a vida passada. Passamos a viver uma vida de consagração e de santidade para Deus. Está escrito em Gálatas, no capítulo 6, Gálatas, epístola do apóstolo São Paulo, capítulo 6, versículo 14 e o versículo 15, onde o apóstolo diz assim, em Gálatas, capítulo 6, versículo 14, diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está o quê? Crucificado para mim, ou seja, está morto para mim, e eu para o mundo. Porque em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser o quê? Uma nova criatura. E a todos quanto andarem conforme a esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Salomão, em Provérbios, ele diz que aqueles que ouvem a palavra andam pelo caminho direito. Provérbios capítulo 4, versículo 10 ao 15. Quando Paulo fala da vida passada que nós vivíamos, ele fala como uma vida que passou, que ficou para trás. Em Efésios, no capítulo 2 e o versículo 2, ele diz assim, que noutro tempo, Efésios 2 e 2, andaste, não andam, andaste, segundo o curso segundo o príncipe das potestades do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes fazíamos o quê? Diga comigo, andávamos. Já não andamos. Vivíamos, já não vivemos. Amém? Andávamos nos desejos da nossa carne, ou seja, nos desejos da velha natureza. Nos desejos da velha natureza, do velho Adão, desfazendo a vontade dela, da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele fez o quê? Nos ressuscitou, Ele nos vivificou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É dizer, o Evangelho mudou a nossa condição e mudou a nossa posição.
Nós estávamos nas trevas, agora estamos sentados nas regiões celestiais, em Cristo. É isso que o apóstolo diz, meus amados irmãos. Então, nós estávamos perdidos naquela vida velha, não é isso? Onde, com certeza, éramos filhos da ira, como diz o apóstolo aqui, mas o Senhor teve misericórdia de nós e mudou a nossa vida. De forma que, meus amados irmãos, andar é uma postura que os hebreus davam muito valor. Eles tinham um termo específico para tratar da nossa caminhada e do nosso andar. Os nossos pés precisam estar santificados para que agradem ao Senhor. E eu estou falando no sentido espiritual. Não podemos ter os pés contaminados, ou seja, ter uma vida contaminada pelo pecado. Não podemos andar como o ímpio anda, não podemos viver como o ímpio vive, mas viver de forma diferente. Porque ele disse, assim nós andávamos, como eles andam, mas agora nós não andamos mais. Amém, irmãos? Não andamos mais. Vivemos em novidade de vida. Amém? Vivemos em novidade de vida. Vivemos uma vida diferente. O apóstolo diz aos coríntios que as coisas velhas já passaram. Não é? O crente não anda manquejando espiritualmente. Amém, irmãos? Não anda manquejando, eu estou falando espiritualmente, não é? Porque vocês sabem que eu fiz uma cirurgia no joelho e estou manquejando ainda, né? Mas espiritualmente o crente, a pessoa que anda manquejando, irmão, você vê que ele vai para um lado e vai para o outro. Já viu o crente assim? Ele tanto está de um lado como está do outro, é como Obadias, né? Ora servia o profeta Elias, ora servia a Acabe. Mas nós não podemos manquejar como fazia Israel, que cocheava, como exortou o apóstolo. Quem manqueja espiritualmente imita Obadias. Mas Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e servir ao mesmo tempo ao mundo. Entende, irmãos? Amém, meus irmãos? Amém. Eu estou dizendo a mim também, não podemos servir a Deus e servir ao mundo. Porque Jesus era radical com isso. Jesus era radical nisso. Ele uma vez disse aos discípulos, ninguém pode servir a quem, irmãos? A dois senhores. Ninguém pode servir. Em Mateus capítulo 6 e versículo 24, ele diz, ninguém pode servir. Nós temos que tomar uma decisão, amém, meus irmãos? Não podemos andar em cima do muro, não, Senhor. Nós temos que ficar do lado de Deus, do lado da igreja, servir a Deus como manda a sua santa palavra. E essa é a diferença. Essa é a diferença que há no meio do povo de Deus. Então não podemos cochear, ter um coração dividido, como disse o Senhor através do profeta Oséias. Talvez seja um livro difícil de achar por alguns, mas abra sua Bíblia e vamos nos habilitar a esse texto. Oséias capítulo 10 e o versículo 2. Oséias capítulo 10 e o versículo 2. Quem já encontrou, diga amém. Estão bons de Bíblia vocês, irmãos. Graças a Deus. Capítulo 10 e versículo 2 diz assim: o seu coração está o quê? Dividido.
Nós não podemos servir a Deus com um coração dividido. Amém, meus irmãos? Amém. O apóstolo Tiago chama isso duplo ânimo. Não podemos ter pés que manquejam, irmãos. De forma nenhuma. Temos que ter os pés firmes no Senhor. Amém? Devemos ter os pés firmes no Senhor. A Bíblia fala de pés que manquejam, como eu já citei, Hebreus capítulo 12, versículo 13. Não vou ler para ganharmos tempo. Mas também fala de pés que deslizam. Pés que deslizam. Veja o Salmo 73. Pés que manquejam espiritualmente, estou falando, e pés que deslizam. Salmo 73 e o versículo 2, meus irmãos. Veja que Asaf, o salmista, ele viveu um momento de crise espiritual por causa de uma postura que ele não deveria ter tomado. E a Bíblia nos mostra que ele esteve a ponto de cair. Quando o crente começa a agir como ele, pode chegar a deslizar na caminhada. Salmo 73, versículo 2 diz assim: quanto a mim, os meus pés, fez o quê? Quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Por quê, irmãos? Porque ele diz, porque eu tinha inveja de quem? Dos soberbos. Ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está o quê? A sua força. Veja, ele estava tão cego que dizia que o ímpio, a sua morte era melhor do que a do justo. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Engano, irmãos. Ele começou a olhar a vida, a invejar a vida do ímpio. E quantos às vezes vivem na igreja e são tentados a olhar a vida do ímpio, a querer imitar a vida do ímpio e até a pensar que a vida deles é melhor do que a nossa. Não, Senhor. E quando isso acontece é porque falta oração na vida, irmãos. Falta leitura da palavra, falta obediência à palavra, falta buscar a Deus. E foi isso que o salmista, o Asaf, fez. Ele foi buscar a Deus quando viu que estava a ponto de cair, a ponto de escorregar, a ponto de resvalar, de escorregar, digo. O versículo 17. Até que entrei aonde, irmãos? No santuário de Deus. Então, o que aconteceu? Então, eu entendi, ou seja, entendi eu o fim deles. Estava cego, irmão. Quando o crente começa a ser dominado pelas coisas deste mundo, ele vai perdendo a visão espiritual. Depois disso, Deus tornou-lhe com a sua mão, tomou-lhe, com a sua mão, e ele andou com firmeza. Ainda veja o Salmo 73, o mesmo Salmo que nós acabamos de ler. Leia o versículo 23. O versículo 23 do Salmo 73. Quando ele buscou a Deus, aí ele descobre, diz, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além?
a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Glória a Deus. Ele foi renovado. Pois eis que os que se alongam de ti, o que acontece? Perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Amém, irmãos? Então, coisa boa é chegar perto de Deus. Coisa boa é se aproximar de Deus. Não se distancie. E quando é que o crente se distancia de Deus? Quando ele deixa a palavra de lado, quando ele deixa a oração de lado, quando ele deixa o jejum de lado, quando ele deixa de vir aos cultos, de vir à oração, de vir buscar a Deus e se aproximar de Deus. Mas quando ele busca, o salmista disse: eu busquei, eu fui buscar, eu entrei no santuário. E quando eu entrei, eu descobri, não tenho ninguém senão a ti. Glorificado seja o nome do Senhor. E é isso o que nós devemos ter o cuidado, meus amados irmãos. Os que não têm os pés santificados podem prejudicar não só a si, mas aos outros. Eu não vou ler esse texto, quero adiantar. Então o Senhor deseja santificar os nossos pés. Ele deseja que tenhamos um andar firme, não resvalando, não cocheando, mas passos firmes. Um crente tem que ser firme, amém, meus irmãos? Nós temos que andar com firmeza na presença de Deus. Venha o que vier, você é crente, você é salvo, você é lavado no sangue de Jesus, você está firme. A tempestade está grande, mas Deus está comigo, Deus está me ajudando. Eu estou firme, não vou resvalar. Não vou resvalar. Um andar com os nossos pés santificados traz ricas bênçãos para a nossa vida. Pés como o de alguns homens que andaram com Deus. Como Enoque. A Bíblia diz que Enoque, o quinto depois de Adão, tem dois Enoque, o Enoque do capítulo 4 de Gênesis e o Enoque do capítulo 5. O Enoque do capítulo 4 é descendente da geração de Caim, mas o Enoque do capítulo 5 não é descendente, é de Abel, de forma que Deus mostra-nos que devemos viver como ele. Enoque viveu 365 anos, e a Bíblia diz que durante a sua vida ele caminhou com Deus. Ele andou com Deus. 360, que são os dias do ano, não é, irmão? Isso é uma mensagem para nós, é que nós não podemos andar com Deus só um dia, só 2 dias, só no dia da ceia. Não, temos que andar com Deus todos os dias. Todos os dias. Os irmãos sabem que eu fui missionário na Argentina, na década de 80. E nós tínhamos uma irmã lá, que tinha família no sul da Argentina, um lugar chamado Bolsón, um lugar muito bonito. E ele sempre vinha visitar a irmã e ele sempre conversava muito conosco. E ele um dia me interpelou e disse: pastor, por que vocês dão a ceia? Vocês, pastores dessa igreja, dão a ceia todo mês à igreja. Eu disse: meu irmão, a igreja primitiva tomava ceia todo dia, né? De casa em casa, se reuniam e celebravam. Nós damos apenas uma vez ao mês. E na igreja que você está? Ele disse: não, porque meu pastor só dá a ceia de 6 em 6 meses. Eu disse: mas por quê? Tem alguma exigência bíblica, algum mandamento bíblico? Ele disse: não, é porque ele diz assim: olha, irmãos, nós temos que passar 6 meses nos preparando para poder tomar a ceia. Eu disse: então diz ao teu pastor que ele ore a Deus para que Jesus venha no dia da ceia. Porque se ele não vier no dia da ceia, vai ficar ele e a igreja.
Vai ficar aí na igreja, porque se não estão preparados para tomar a ceia, não vão estar preparados para tomar lá de cima. Não é? Não é estar firme só quando vem a ceia, é estar com os pés, com um caminhar santificado, com a vida santificada todos os dias, amém, irmão? Todos os dias. Por isso, devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Então, Enoque, ele andou 365 anos com Deus. E no capítulo 11 de Hebreus, em versículo 5, ele está escrito que ele alcançou testemunho de que fazia o quê? Agradar a Deus. Isso deve ser o objetivo de cada um de nós, agradar a Deus, não é? Agradar a Deus. Se a gente agrada a Deus, irmão, a gente agrada ao pai, a gente agrada à mãe, a gente agrada à igreja, a gente agrada ao pastor. Não é verdade? Porque tem gente que tem um senso assim, não sei se de rebeldia, diz assim: eu não estou aqui para servir a homem, estou para servir a Deus. Não, você está para servir a Deus, mas tem que obedecer os homens de Deus também. Amém, meus irmãos? Quem é de Deus obedece os homens de Deus. Principalmente o ensino, a palavra, a orientação, o conselho, não é verdade? Então, tem que viver uma vida, e aquele homem alcançou testemunho de que agradara a Deus. Outro homem, porque Enoque viveu numa geração pecaminosa. Muitos podem dizer assim: mas pastor, agradar a Deus nesse tempo é muito difícil. É muito difícil. Não, irmão, o tempo dele não era fácil. Não era fácil. Abra sua Bíblia no livro de Judas. O penúltimo livro da Bíblia. Veja como era a geração de Enoque. Versículo 14 de Judas diz: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Aí diz: para fazer juízo contra o quê? Todos. E condenar dentre eles todos o quê? Os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Veja como era a geração de Enoque. Era uma geração ruim, perversa, maligna, não é? Ô, irmãos, o tempo que nós estamos vivendo um tempo difícil. E a gente tem visto hoje quantas pessoas agem com tanta malignidade neste mundo, são más neste mundo. Perderam toda a sensibilidade. Perderam todo o sentimento, irmão. Todo o sentimento humano. Perderam. Mas nos dias de Enoque, o tempo era difícil também. Eles zombavam de Deus, como no nosso tempo. Eles viviam de forma ímpia, provocava Deus com os seus pecados. Aqui está escrito. E se você retorna ao capítulo 5 de Gênesis, você vai ver como era a geração de Enoque. A geração de Enoque era violenta, a geração de Enoque era imoral. Está lá. Se você estudar o texto e analisar no original, você vai ver. Os nomes das mulheres eram escolhidos para que revelavam a sua sensualidade. As músicas eram músicas violentas que motivavam a violência. Você vai ver o ambiente que ele vivia. Mas apesar desse mundo corrompido, Enoque andou com Deus. Pés santos, firmes no Senhor. Outro homem que viveu numa geração pecaminosa foi Noé.
teve um andar santificado e foi o único com a sua família que, em meio de uma geração pecaminosa, a terra estava corrompida, diz a Bíblia, mas a Bíblia diz que ele andou com Deus, porque achou graça de que agradara a Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 8 e 9. Então, os pés do crente não podem andar por caminhos tortos, mas tem que andar pelo bom caminho, como eu li aqui em Jeremias capítulo 6 e versículo 16. De forma que, meus irmãos, os que têm pés santificados, tornam-se uma grande bênção na casa do Senhor. Pois até na casa de Deus devemos ter uma postura de santidade e de reverência. Os nossos pés servem de figura para uma postura de reverência na casa de Deus. Fala da nossa conduta no templo, na casa do Senhor. Muitos hoje já não sabem reverenciar a casa de Deus. São irreverentes. Muitos hoje já não sabem reverenciar a presença de Deus. São irreverentes, desrespeitosos até no culto, irmãos. Eu sou de um tempo em que, quando chegávamos no santuário, no templo, chegávamos, mesmo que fosse culto de pregação, para orar. Eu chegava, jovem, meia hora antes, dobrava o joelho. Ninguém mandava não, irmão. Hoje é uma luta. Até no culto de oração, a gente olha, 30% está sentado. Assim, olhando para cima, para um lado e para o outro. Mas naquele tempo não, a gente chegava. Irmão. E eu ensinei isso à igreja, porque quando fui para o campo missionário, eu morava em cima do templo com a minha família. 40 minutos antes eu descia e dobrava meu joelho no púlpito. Daqui a pouco os irmãos começavam a chegar. Aí eu ia abrindo a porta, eles iam entrando e ficávamos de joelho ali meia hora, antes das 7. Se fosse nas 7. No inverno a gente tinha que mudar para as 5, porque era muito frio para os irmãos saírem de 9 horas. Era temperatura 8, abaixo de 0, 6, abaixo de 0, sensação térmica de 10, 12. Então, a gente tinha que mudar o horário, no domingo pelo menos. Mas se orava, irmão. Hoje, às vezes, eu fico aqui no púlpito, eu observo, tem gente que já perdeu o costume de orar, de se ajoelhar quando chega no templo. Pastor, tem que fazer isso? Sim, irmão. Tem que se fazer isso. Quando você chega, você dobra o joelho, dá graças a Deus pelo dia, agradece ao Senhor pela oportunidade que teve de vir ao santuário, à casa do Senhor. Abençoa, meu Deus, o dirigente do culto, que ele tenha uma mensagem de edificação, traz o teu povo em paz, amém, meus irmãos? O bom crente faz assim, irmãos. Mas já se perdeu, muita gente já perdeu. O sábio Salomão, em Eclesiastes capítulo 5 e versículo 1, ele diz o que, irmãos? Guarda o teu pé, nós estamos no pé, não é? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. O sábio Salomão exorta-nos a reverenciar, guardar o pé aqui no sentido figurado, não é cortar e colocar numa caixa, não. É ser reverente, amém, irmãos? Na casa do Senhor, não é? É reverenciar a presença de Deus. A versão Reino Valera é em português. Eu descobri essa Bíblia, comprei.
Diz assim: quando fores à casa de Deus, vigia teus passos e aproxima-te mais para ouvir que para oferecer sacrifício de nécio, porque não sabem o mal que fazem. A NVI diz assim: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. É isso que quer dizer. Guardar o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Não ser um crente apressado. Não ser um crente que fala muito e fala da vida dos outros. Na casa do Senhor a gente vem ouvir, a gente vem aprender. Amém, irmãos? No mesmo capítulo de Eclesiastes, veja que Salomão dá ênfase a essa postura de ouvir, de estar atento na casa do Senhor. Eclesiastes capítulo 5, abra a sua Bíblia. Eclesiastes capítulo 5. Diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus e inclina-te mais a quê? Ao ouvido que ofereceu o quê? Sacrifício de tolos. Claro, ele está dizendo: esteja atento, com os ouvidos atentos para ouvir. Quando chegar na casa de Deus, esteja atento. Não fique conversando, não fique com o celular dentro da Bíblia, vendo redes sociais. Irmão, tem muita gente que está pensando que está enganando. Mas você quem está se enganando. O seu culto, o diabo está conseguindo roubar o sacrifício. Mas faça como Abraão, enxota as aves de rapinha. Não, quando chegar na casa de Deus, a sua mente deve estar aqui. Você deve aterrissar com o corpo, a alma e o espírito na casa de Deus para ser alimentado, irmão. Há muitos crentes hoje que quando saem do culto, se você perguntar onde foi a mensagem, eles dizem: eita, eu não sei onde foi. Porque estava na rede social, estava passando mensagem, fica digitando, irmão. O pastor Antônio Gilberto, ele escreveu e disse assim: se Salomão vivesse nos nossos tempos, ele teria escrito diferente. Como era que ele teria escrito? Ele teria escrito assim: guarda o teu celular quando entrares na casa do Senhor. Irmãos, eu sou sincero, né? A igreja tem mídia hoje, filma, e é muito bom, serve de propagação do evangelho, não é? Aqueles que não têm a oportunidade de vir o templo conseguem ver, participar do culto, mas eu vejo que muita gente não está cultuando, irmão. É o tempo todinho com o celular. Eu fico olhando assim, eu digo: meu Deus, essa gente não vem cultuar mais não, vem filmar. E é uma agonia, às vezes é 5, 6, e todo mundo ali com o celular. Eu digo: Jesus, como o inimigo está conseguindo roubar o sacrifício dessa pessoa? E ele não se dá conta, irmão. E vai, não se alimenta, o que é que acontece? Fica frágil espiritualmente. E morre, irmãos. Morre. Porque o culto, a casa de Deus, não é lugar para vir, estar preocupado em filmar, tirar foto. Eu não vou ignorar que uma vez assim, tire uma foto e pronto, guarda o teu celular. Mas, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado. Reverência na casa de Deus. Quem diz amém, irmãos? Amém. E Jesus foi radical com isso, irmãos. Tá, foi uma hora que eu vi Jesus bravo. Você diz que Jesus não fica bravo? Nessa hora ele ficou, viu, irmão? Olha. Nessa hora, veja aí, João capítulo 2, versículo 14. Não era com a braveza nossa, era o zelo que ele tinha. Amém, irmãos? Veja aí, capítulo 2 de João,
e o versículo 14. Diz assim: e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que faziam o quê? Vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados, que trocavam a moeda, né? Porque havia muita gente da diáspora, ou de outros continentes judeus que vinham de outros lugares, e trocavam aí. Aí diz assim: e tendo feito o que, irmãos? Um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai, casa de quê, irmãos? Casa de venda, casa de negócio. Aí os discípulos lembraram-se do que está escrito, não é? O zelo da tua casa me devorará. Porque a casa de Deus merece nosso respeito. Reverência é respeito, porque a presença de Deus está nela. Amém, meus irmãos? A casa de Deus, irmão, não é casa de baile, casa de dança, como muitos estão fazendo e diz que estão cheios do poder de Deus. E o culto vira uma bagunça. É gente correndo para lá e para cá, parece que está... É gente saltando, pinotando. Eu não vejo isso na Bíblia. Leia as epístolas de Paulo, leia Atos dos Apóstolos para você ver. A exigência é reverência, ordem, ou não é assim, irmãos? Porque muita gente pensa que poder de Deus é desordem. Não, irmão. Poder de Deus não é desordem. Aqui não é uma casa de festa. Aqui é uma casa de culto, casa de oração. Amém? Aqui o crente pode se alegrar, falar em línguas, dar glória a Deus, aleluia. Não é? Mas tudo decentemente e com ordem. Não é? E ainda tem uns que ficam motivando, dizendo: irmão, crente da Assembleia de Deus é para correr mesmo, é para saltar mesmo. Mas eu vejo no dia de Pentecoste, ninguém saltou, ninguém correu. Eu não sei onde estão a cabeça deles. Então a casa de Deus merece respeito, reverência. Amém? Reverência. Porque, irmãos, tenha paciência. Nem eu suporto irreverência. Abacuque disse: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Amém, meus irmãos? Cale-se diante dele toda a terra. Foi essa a reverência que Deus exigiu de Moisés, irmão. Quando Moisés chega no monte e Deus aparece na sarça, não é assim, irmãos? Deus disse assim: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o monte está santificado pela minha presença. Amém? Não era a terra do monte, era a presença de Deus que santificava o monte. O templo é santificado pela presença de Deus. E se o templo é santo porque Deus está, eu devo cultuar com reverência. Amém, meus irmãos? Eu não estou falando aqui de culto morto. Não, culto, eu sou pentecostal também. Não é aquele tipo de coisa. Não, irmão. Não. Mas um culto animado, cheio da graça. Os crentes dão glória a Deus, como aqui, não é? Aleluia, como vocês estão dando. Mas ordem, irmão. Tem que haver ordem no culto. E Deus disse a Moisés: tira. E a Josué, Deus repetiu o mesmo. Quando apareceu, ele saiu para ver a muralha de Jericó. Deus apareceu, o Senhor apareceu a ele e mandou ele tirar as sandálias. Reverência.
Deus deve ser grandemente reverenciado, diz o salmista, Salmo 89, versículo 7. Já estou partindo para o término desse tópico. Salmo 89, versículo 7. Deus deve ser em extremo, tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente o quê? E grandemente reverenciado. Amém, meus irmãos? Amém. Grandemente reverenciado, diz aqui a Bíblia, por todos os que o cercam. Todos devem reverenciar a presença de Deus. Salomão exorta sobre a forma como devemos nos portar na casa de Deus, ao invés de oferecer sacrifício de tolo. Não faça com que o seu sacrifício seja um sacrifício de tolo. E se você não reverencia o culto, não reverencia a presença de Deus no culto, você está oferecendo sacrifício de tolo. Sacrifício de tolo. E Deus abomina isso, irmão. Deus não recebe esse tipo de culto. Uma palavra forte, eu vou encerrar com esse texto. Pode ficar tranquilo que vou encerrar com esse texto. É Isaías capítulo 1 e versículo 11. Veja que palavra forte Deus dá ao seu povo. Isaías capítulo 1 e o versículo 11 diz: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais. Animais nédios. E não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis pisar meus átrios? Não tragais mais ofertas debalde. O incenso de vocês é para mim a abominação. E também a festa da lua nova e os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar o que, irmãos? Iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, as aborrece a minha alma. As festas de vocês, os cultos de vocês. Irmão, tem tanta gente hoje se preocupando mais com a formalidade da festa, com a programação da festa, do que com a presença de Deus na festa. Sim, Senhor. E se não tem um cantor, não tenho nada contra os cantores. Gosto dos cantores, eles ajudam muito, adoram a Deus, são servos de Deus. Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, não é, irmão? Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós o quê? Os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aí ele diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer mal. Veja que coisa, irmão. Deus nos guarde que cheguemos a esta situação. Amém, meus irmãos? Que Deus diga assim: eu estou cansado com os hinos de vocês. Eu estou cansado com a programação de vocês.
Foi isso que Deus disse. Então nós devemos ter o cuidado, irmãos, de reverenciar a casa de Deus. Quando você chegar, o culto já começou, você estava trabalhando, mas comece, dobre o joelho, não é isso, irmão? Dobre o joelho, serve até para conectar a gente com o culto. Que a pessoa vem de lá de fora carregado de preocupação, irmão, chega dentro do templo, se senta e fica assim, fica alheio, desligado. Mas quando você chega, ainda que tenha começado e você não chegou atrasado por negligência, que é outra coisa, irmão. Tem gente que vem para o culto se arrastando, só sabe chegar atrasado, irmão. Eu trabalhei em um banco, mas eu pegava a minha pasta, pegava o ônibus, que não tinha carro naquele tempo, pegava o ônibus e ia dirigir meu culto, chegava na hora. Muitas vezes chegava e não tinha ninguém. Eu ia orar, e largava mais cedo, né? 4h30 já estava saindo, mas eu vou direto, eu não vou primeiro em casa, porque senão eu vou chegar atrasado lá. E chegava na hora. Muitas vezes o pastor José Amaro me escalava, irmãos, para dar estudo de professores lá no Cabo. Tinha uns 4 que ele escalava. E eu, como diácono, fui escalado por ele para dar estudo, no estudo de professores lá do Cabo. Às vezes era em Pontezinha e às vezes era no Cabo, na sede, na matriz. E eu saía, mas ia direitinho. Sim, senhor. E tinha que preparar, às vezes, o estudo, a doutrina. Então, eu disse à minha esposa, olha, eu não vou mais vir almoçar em casa. Você vai preparar, vai colocar numa marmita a minha comida. E o caixa tem um baú embaixo, assim, é alcatifado. Então, quando disser a hora do almoço, eu me sento ali, caderno de um lado, enciclopédia de boi do outro, a Bíblia aberta. É uma colher de arroz e Bíblia. É uma colher de carne e Bíblia. Preparava a doutrina assim para de noite dar ao povo. Tem que ser sacrifício mesmo, irmão. Nós temos que nos sacrificar para servir a Deus. Mas não chegue atrasado, não deixe para lá. Não, vai ter gente lá que vai dirigir. Não, senhor. A responsabilidade foi dada por Deus e nós temos que cumpri-la. E Deus está olhando para nós, amém, meus irmãos? Está olhando para a gente. De forma que devemos ter cuidado para que a nossa situação espiritual não fique como a de Israel, quando Deus não suportava mais o incenso. Disse, eu não aguento mais o incenso de vocês. Já pensou? Deus nos abençoe, meus irmãos. A palavra de Deus é doce mais que o mel.